Você conhece o relato bíblico do primeiro indivíduo que deliberadamente mudou o sexo? Sim, essa narrativa surpreendente encontra-se em uma das crônicas mais renomadas e intrigantes das Escrituras. É fundamental entender que a noção de mudança de sexo não é uma invenção moderna. Suas raízes datam de eras anteriores. Observamos isso em certos reinados, como o dos Medos e Persas, sob a liderança do rei Xerxes. Este monarca, conhecido por seu fervor e zelo, adotava um costume peculiar. Selecionava homens para servir em seu palácio e os castrava. Tal prática tinha o propósito dual de assegurar a fidelidade de suas rainhas e, frequentemente, feminilizar esses homens, utilizados em diversas celebrações e rituais da corte. Este método também era adotado por Nabucodonosor. Infelizmente, os motivos por trás dessa prática raramente eram nobres. De maneira semelhante, o rei Assuero empregava a castração como punição e humilhação para os povos conquistados em suas campanhas. Este monarca governou a Assíria, uma nação notória por sua crueldade. Parte de sua tática de intimidação, após subjugar uma cidade, incluía mutilar os sobreviventes. Esta ação visava não só humilhá-los, mas também suprimir qualquer tentativa de rebelião, pois acreditava-se que um homem castrado perderia sua força e bravura. Nesses cenários, vemos monarcas impondo sua vontade para realizar essas ações em pessoas por razões variadas. Porém, nas Escrituras encontramos um relato de alguém que, por iniciativa própria, decide passar por tal transformação em seu ser. Estamos prestes a explorar essa narrativa e conhecer a história de Potifar. Ao mergulharmos nas páginas das Escrituras, encontramos a figura de Potifar, um alto oficial no palácio do faraó. Ele foi o indivíduo que adquiriu José após este ter sido traído e vendido pelos próprios irmãos. Conduzido ao Egito, José, então, torna-se propriedade de Potifar. Mas surge uma interrogação. Potifar teria escolhido José apenas por sua robustez física e aptidão para o trabalho? Ou havia motivações submersas por trás dessa aquisição? Vamos desvendar essas nuances. As Sagradas Escrituras nos narram que José possuía uma aparência notavelmente bela, atraindo olhares por onde passava no Egito. Conforme os registros, havia mulheres que se posicionavam em lugares elevados, por vezes escalando muros, apenas para vislumbrar José em sua passagem. Tal fascínio feminino por sua aparência é aludido nas bênçãos pronunciadas por Jacó, seu pai, ao final de sua vida. Este relato destaca o magnetismo singular de José. Desse modo, é plausível inferir que Potifar, ao adquirir José, não estava interessado apenas em sua força laboral, mas também em sua distinta beleza. As Escrituras ressaltam que José prosperou sob a tutela de Potifar, a tal ponto que este lhe confiou quase todo o domínio de sua casa, com exceção de um item específico, o alimento que Potifar consumia. Mas o que essa exclusão realmente significava? Será que há mais por trás dessa narrativa? José detinha a confiança para administrar toda a riqueza. Imagine ele, enquanto administrador-chefe, tinha sob sua gerência todos os bens e ativos. Controlava os demais servos e tinha acesso a quase tudo, exceto o pão. É imperativo entender que, neste contexto, pão é empregado metaforicamente. Este termo aqui simboliza a esposa de Potifar. Em algumas ocasiões, as Escrituras utilizam essa terminologia para aludir a relacionamentos íntimos sem recorrer a um vocabulário explícito ou depreciativo. Assim, Potifar confiava a José todos os aspectos de sua casa, exceto, obviamente, sua consorte. Agora, uma inquietação emerge. Quem era realmente este Potifar? E de onde emerge essa interpretação? Potifar, um nome respeitado no Egito Antigo, detinha uma posição de destaque. Em hebraico, ele era chamado de ministro dos Tabarim.
O termo tabarrim pode se referir a um cozinheiro, aquele encarregado das refeições do faraó. No entanto, uma análise mais aprofundada revela que tabarrim também denota o executor, aquele responsável por executar as sentenças de morte decretadas pelo faraó. Esta dualidade de interpretações é evidenciada quando lembramos dos ministros do faraó que estavam encarcerados com José. Um deles foi sentenciado à morte. E onde esteve preso? Exatamente na residência de Potifar. A Bíblia nos descreve Potifar inicialmente como Saris, que se traduz como eunuco, mas é crucial entender que a narrativa bíblica, por vezes, antecipa certas características, mesmo que estas ainda não tenham se manifestado plenamente. Por exemplo, na criação, a descrição dos rios é feita mesmo antes da existência das cidades por eles cruzadas. Retornando à trama principal, José, dotado de grande beleza, atrai a atenção da esposa de Potifar. Em uma ocasião propícia, ela tenta seduzir o jovem, mas sem sucesso. Este incidente leva José à prisão devido às falsas acusações dela. Porém, o que é surpreendente é que Potifar, assim como sua esposa, também é encantado pela aparência de José e toma uma decisão drástica. Decidindo se aproximar mais de José, Potifar passa por uma transformação física, talvez um procedimento que o tornasse eunuco. Esta inferência é reforçada pela mudança subsequente no nome de Potifar. Na sequência da narrativa, ele é referido como Potifera, sacerdote de On. Embora detendo diferentes responsabilidades, ambos os títulos pertencem ao mesmo indivíduo. A mudança de nome pode indicar uma transição na vida ou na posição de Potifar. Em suma, a trajetória de Potifar e sua complexa relação com José são ricas em nuances e simbolismos, que merecem uma análise cuidadosa e profunda à luz das Escrituras. Na rica tapeçaria linguística da Bíblia, há nuances que às vezes são perdidas nas traduções. Em português, os nomes Potifar e Potiferá são muitas vezes confundidos como sendo um só, quando, na verdade, representam uma transformação profunda na vida desse personagem. O nome Potifar tem um significado próprio, enquanto a adição ferá, que se assemelha ao termo português fera, na verdade remete a algo que foi cortado ou removido. Assim, as Escrituras sutilmente nos dão uma dica sobre uma mudança interna profunda que ocorreu com Potifar. Os grandes eruditos bíblicos, incluindo o renomado rabino Yaakov Ben Asher, conhecido como Baal Haturim, têm unanimidade em afirmar que Potifar e Potiferá são de fato a mesma pessoa. Esta mudança de nome reflete a transformação pessoal de Potifar. De acordo com as interpretações, Potifar teria feito uma drástica decisão de castrar-se, movido por uma paixão avassaladora por José. Este ato foi tanto simbólico quanto literal, mostrando a profundidade de seus sentimentos e os extremos a que estava disposto a ir. A revelação desta decisão trouxe desafios para Potifar. Em sua posição de destaque, sua autocastração tornou-se do conhecimento público, levando-o a um dilema de honra e vergonha. Nessa época, a masculinidade e a capacidade de procriação eram profundamente valorizadas, e Potifar, ao se submeter a tal ato, estava voluntariamente se distanciando desse ideal. Sentindo-se incapaz de continuar em seu prestigioso cargo, ele opta por uma mudança de carreira e assume o manto de sacerdote, uma posição de respeito, mas também uma que o afastaria do escrutínio público. A menção do termo ferá tem outros ecos na Bíblia. Por exemplo, no incidente do bezerro de ouro, onde o povo de Israel se desvia da adoração verdadeira, Arão usa uma expressão semelhante para descrever o povo que se afastou do caminho. Esta associação entre ferá e idolatria lança luz sobre o próprio Potiferá, cujo nome reflete tanto sua transformação física quanto sua mudança espiritual. Interessante é notar que, enquanto Potifar
tomou uma decisão tão drástica em resposta a seus sentimentos por José. Sua trajetória também reflete os desafios enfrentados por muitos em busca de identidade e propósito. Este é apenas um exemplo da rica tapeçaria de histórias e personagens que a Bíblia nos oferece. Nesta trama, observamos a trajetória de um homem que tomou medidas drásticas, abdicando de seu status e poder, motivado por um amor intenso. Ele transforma-se, sacrifica-se, mas nem todos os seus esforços são coroados de êxito. Esta narrativa bíblica reflete dilemas humanos universais, demonstrando que os desafios enfrentados pela humanidade de hoje já eram vivenciados em épocas ancestrais. Se desejas uma compreensão mais profunda e contextualizada das Escrituras, convido-te a explorar os recursos disponíveis em nosso canal, auxiliando-te em tua jornada de crescimento pessoal e espiritual.